Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje eu estou com o Dr. Caio aqui nos estúdios da TV, falando sobre o novo coronavírus, Covid-19, né, doutor? Nós conversamos no primeiro bloco sobre o que é, os meios de transmissão, enfim, e agora vamos iniciar falando das medidas de proteção, né, de como que a gente vai conseguir combater essa pandemia. Perfeito, né? Então, em relação à proteção, como é que a gente vai combater? Primeiro a gente precisa conversar um pouco sobre prevenção, né? Então, principalmente a prevenção da transmissão do vírus entre a população, né? Que a gente sabe que o meio da gente combater o vírus é justamente evitar que ele se propague numa velocidade muito grande, como é uma característica desse vírus, né? E faça com que achate essa curva de transmissão, né? Para que não haja uma transmissão muito grande, muito vertical em pouco espaço de tempo e, consequentemente, muitas pessoas ficando doentes no mesmo momento e, assim, o serviço de saúde não consegue comportar todas essas pessoas graves num único momento ali, né? Por isso que essa curva de transmissão tem que ser achatada, tem que ser transmitido gradualmente aos poucos e, se puder evitar, nem ser transmitido, né? Então, por isso que existem essas medidas de contenção, de quarentena, certo? E entre as medidas que nós podemos tomar, né, a primeira e a mais óbvia delas seria não viajar para os locais que está tendo surtos de transmissão do vírus, né? Por exemplo, lá na Europa, né, lá na Europa a gente sabe que os casos estão aumentando gradativamente, cada vez mais casos estão acontecendo lá na Europa. Aqui no Brasil, 2 locais já são considerados locais de transmissão, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, evitar viajar para esses 2 locais, né? Os governos estão fazendo agora medidas de segurança, né? Tá evitando aeroportos, dando uma fechada nas fronteiras ali. Então, isso aí também já está ajudando a combater a propagação do vírus, né? Em segundo lugar, então, a gente tem lavar as mãos, né? Como a gente comentou no primeiro bloco, a transmissão se dá por contato direto. Então, digamos que se pegue na mão de alguém que está contaminado e espirrou ali, ou que você passe a mão numa superfície que estava contaminada. Por isso, o de você lavar as mãos frequentemente, porque volta e meia você vai estar entrando em contato com as mãos e possivelmente pode estar com o vírus na mão ali e vai, sem querer, coçar o nariz, coloca a mão na boca, alguma coisa assim. Lavar as mãos com álcool gel, porque o álcool que ele é mais efetivo na destruição do vírus ali, né? Desinfetar as superfícies, né, tanto da casa quanto do local de trabalho, se ainda está sendo trabalhado, né? Então, desinfetar a superfície com álcool mesmo, certo? Distanciamento social, que eu acho que das medidas é a mais importante. Então, você, telespectador, como você já deve ter ouvido e com certeza está fazendo isso, que é ficar em casa, né? Então, se evite sair por qualquer motivo, né? Apenas por motivos maiores, evite ir visitar outras pessoas, principalmente os mais velhos que estão em grupos de risco, né? Pessoas mais velhas, pessoas que já têm alguma doença, como pressão alta, diabetes, e ficar em casa, né? Ficar em casa, evitar aglomeração por qualquer motivo, sair de casa só por motivos maiores mesmo, né? E aí entra uma dúvida também em relação à máscara, quem que deve estar usando máscara, né? Então, quem deve estar usando máscara são aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, né? Com febre, com coriza, e essas pessoas têm que usar máscara justamente para evitar a propagação do vírus, para evitar estar espalhando para as outras pessoas. Pessoas saudáveis, a princípio, não devem estar utilizando máscara. Primeiro porque, pela grande procura de máscara, né, no mercado, pode ser que falte máscara para os profissionais de saúde, por exemplo, né? Então, tem que ter consciência e evitar ficar estocando coisas à toa, sendo que às vezes nem vai ser necessário, nem vai ser preciso, e está faltando para quem realmente precisa ou no momento que for realmente necessário, né? Doutor, dentro dessas medidas que você colocou, você falou da lavagem das mãos, né? Nós, há alguns programas atrás, quando a gente falou de segurança do paciente, enfim, nós fizemos uma dinâmica
com a enfermeira Dani Brasil também, da lavagem das mãos, da maneira correta de lavar as mãos. Que não adianta você só ligar a torneira, passar a mão embaixo da água e tirar, né? Então eu gostaria, antes de a gente continuar, que nós dessemos uma relembrada, né? Assistiu juntos aqui o vídeo desse momento onde ela passou o passo a passo da lavagem das mãos. Então vamos assistir agora rapidamente a forma correta de estar lavando as mãos e assim combatendo este vírus e outros. Você trouxe uma imagem para nós, Daniel, eu acredito que é importante a gente estar falando também. Não basta só lavar as mãos, a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouquinho para estar mostrando. Mas você tem que lavar as mãos, higienizar as mãos com a técnica correta, né? Isso, a técnica correta ela é importante porque ela abrange todas as ranhuras da nossa mão, a ponta dos dedos, o leito unguial, abaixo das unhas, é onde é o maior risco ali de você transmitir, de ficar o micro-organismo ali para transmitir infecção para o paciente. Então é importante você lavar todos os pontos da mão, não esquecendo nenhuma parte, porque é isso que vai garantir a segurança do paciente. E existem os cuidados que a gente tem que ter também como profissional de saúde. Então, o profissional de saúde tem que ter as unhas curtas. Se vai utilizar esmalte, esse esmalte ele tem que estar íntegro, não pode estar usando esmalte descascado. Se descascou o esmalte, o profissional de saúde ele tem que retirar, porque o micro-organismo ele vai se esconder ali. Se a higienização das mãos não for adequada, o risco de transmitir uma infecção para o paciente é maior. Dani, então vamos fazer essa dinâmica e mostrar, né? Eu queria chamar a Janaína para participar com a gente, para nos ajudar aqui. Então vamos fazer um pouco de bagunça aqui no estúdio, não tem problema. Tá bom? Então a Janaína vai fazer a técnica. Então diariamente ela realiza a higienização das mãos em casa, antes de se alimentar. Então eu quero que ela higienize as mãos, quero que ela feche os olhos. E ela faça a higiene das mãos normal, sem estar na técnica, tá? Então eu vou passar um pouquinho de tinta aqui na tua mão, tá? Como se fosse água e sabão. Ela vai lavar a mão antes dela se alimentar. Terminou de higienizar as mãos, Janaína? Então, pode abrir os olhos. Então, isso é o que você lavou das suas mãos. Então, ficou várias partes da mão da Janaína sem higienizar. Então, a importância da técnica de higienização das mãos, agora eu vou sujar as minhas mãos, né? Não basta... Então, é importante que a gente realize a técnica completa, para evitar de ter ranhuras onde ficam os micro-organismos. Então, é importante colocar uma quantidade suficiente de sabão na mão, vai primeiro molhar a mão, colocar o sabão, e aí vai fazer um movimento circular aqui de fricção da palma da mão. Então, aqui vai estar limpando toda a parte de baixo da palma da mão. Aqui a gente vem e vai limpar entre os dedos. Essa é a técnica correta, limpando bem aqui, ó, entre os dedos. Eu vou estar limpando a minha mão. Limpo uma e vou higienizar a outra. Aqui eu vou, mais uma parte aqui onde eu vou cruzar todos os dedos e vou fazer a higienização das mãos, para não ter nenhum risco de ficar o micro-organismo. Essa fricção ela é extremamente importante. Aqui eu vou limpar o dorso da minha mão. Então, que é onde eu consigo limpar bem a parte de baixo ali dos dedos. O polegar não pode ficar de fora. Então, é nessa parte aqui que a gente vai fazer a higienização do polegar. Todo o polegar. E por último, lembra que eu falei que a ponta dos dedos, o leito unguial é onde ficam os micro-organismos? A gente vai fazer a fricção aqui, ó. Então, vou higienizar bem. E aí, eu vou enxaguar a mão embaixo da água. Então, olha o quanto que ficou marcado com a tinta. Quando um profissional de saúde realiza a técnica de higienização das mãos correta e quando a gente não higieniza as mãos da técnica correta. Então, ficam vários pontos ali sem estarem higienizados. Então, a importância de você seguir a técnica é exatamente isso. Você
limpar o máximo possível as mãos, retirar o micro-organismo transitório da mão. Algumas literaturas ainda trazem a higienização dos punhos. Hoje ela não é mais utilizada, porque muitos profissionais usam aquele avental com o punho aqui, então acabava molhando aquilo. Então, utiliza-se dessa forma hoje a higienização das mãos. Então, está sendo apresentado ali. Então, obrigada, Janaína, por participar, por colaborar comigo aqui da higienização das mãos. Doutor, tem diferença entre uma mão e a outra? Total diferença, né? Preservamos metade das bactérias da mão na primeira lavagem, das bactérias transitórias. Muito obrigado, Jana. Pense que os profissionais de saúde no dia a dia levam um tempo para fazer, então de 30 a 45 segundos, né, para fazer essa higienização completa. Com o álcool ela acaba faz a técnica um pouco mais rápida e ela vai ser efetiva também. Doutor, então aí a gente viu a maioria das medidas de prevenção, né? E também uma muito importante é a imunidade, né? Com certeza, né? Para a gente conseguir combater o vírus, a gente, falando pessoalmente mesmo, se caso entre em contato com o vírus, tem que ter um sistema imune muito forte, né? Para poder combater esse vírus e, consequentemente, caso venha adquirir o vírus, seja uma doença mais branda, né? Menos agressiva. E em relação à imunidade, tem algumas medidas que podem ser feitas por você de casa, né? Para melhorar a tua defesa, melhorar o teu sistema imune. Então vamos elencar algumas coisas aqui, né? Então primeiro, controle de estresse. Nossa, como que eu vou controlar o estresse agora com esse coronavírus novo aí? Enfim, primeiro tem que tentar ao máximo diminuir o pânico, né? Tentar se acalmar, tentar ficar tranquilo, porque se você ficar muito ansioso, muito estressado com toda essa situação, o estresse faz com que libere cortisol, e cortisol a gente sabe que diminui nossas defesas, né? Então tente ao máximo se acalmar, evitar estresse, né? Que tem muita coisa que às vezes foge do nosso controle, né? E não tem como a gente combater isso aí se a gente não tiver calma, não tiver tranquilo, né? Segunda coisa, dormir bem. A gente sabe que noites mal dormidas, privação de sono, é um dos fatores que diminui a imunidade, né? Então chega durante a noite, evite ficar se expondo à luz de celular, à luz de TV, luzes artificiais que vão atrapalhar o sono. Evite tomar café muito tarde, né? É uma medida que atrapalha o sono. Então, além de melhorar o sono, tem que ter uma boa alimentação. Alimentos de verdade, alimentos que a natureza nos dá, alimentos que vão dar os nutrientes para que a gente possa ter o sistema imune fortalecido por esses nutrientes e para poder combater o vírus. E evitar alimentos processados, evitar alimentos ricos em açúcar, que a gente sabe que na hora que esse alimento processado cai no nosso intestino, e o nosso intestino é o órgão que mais tem células de defesa no organismo, então imagine o teu sistema de defesa vendo um alimento meio estranho entrando em contato com o intestino ali. Ele vai combater aquele alimento e vai esquecer de combater o eventual vírus que possa estar entrando em contato contigo. Por isso da importância de uma alimentação saudável. E também agora, né, agora é um pouco mais difícil, mas precisa ter uma rotina de exercício físico. A gente sabe que as academias todas fecharam, né, mas hoje em dia, com vídeos, YouTube e tudo mais, a gente consegue ter algumas demonstrações de como fazer exercício em casa, né? Então é bom implementar uma rotina de exercício em casa, 20, 30 minutos por dia, para evitar o sedentarismo, porque o sedentarismo também é um fator que diminui a nossa imunidade. Outras coisas que podemos fazer em relação à imunidade, vou falar um pouco de suplementação aqui, né? Mas lembrando que não se deve se automedicar, nem mesmo com os suplementos, que o pessoal acha que é mais natural e tudo mais, mas não deve ser feita automedicação, né? Mas os suplementos que melhoram a imunidade, entre eles a vitamina D, que comprovadamente é a vitamina que, quando você consegue atingir bons níveis de vitamina D, ela melhora bastante a imunidade, né? Bons níveis, eu digo, exames de laboratório acima de 50 e tal. Então a vitamina D é a vitamina do sol. Então ali se expor 10, 15 minutinhos por dia ao sol, consequentemente já vai ter uma melhora dessa vitamina D, dos níveis de vitamina D.
Outras substâncias que também são importantes, né, mas ainda faltam estudos que comprovem que vai melhorar a imunidade, que vai melhorar em relação a combater o vírus em si. Então é vitamina C, extrato de alho, importante também, zinco e selênio, né? Então, na farmácia consegue-se encontrar a vitamina C junto com zinco e tal, não é recomendação de automedicação, mas consegue se encontrar nas farmácias hoje com mais facilidade, né? Muito bem. Doutor, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que você passasse para os nossos telespectadores quem deve procurar nesse momento o pronto atendimento, enfim. Então, o pronto atendimento deve ser procurado por aqueles pacientes que estão começando a apresentar alguns sintomas mais graves, né? Seja febre alta, dificuldade para respirar e que tenham tido contato com alguma pessoa suspeita ou com algum próximo dessa pessoa suspeita, né? Hoje a gente considera pessoas suspeitas aquelas pessoas que vieram de regiões que estavam tendo muito surto, como por exemplo Europa, Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então essas são as pessoas que a gente considera suspeitas e que estão tendo sintomas. Então se você chegou a ter contato com alguma dessas pessoas e começou a apresentar sintomas graves como falta de ar, febre alta, deve-se procurar o sistema de saúde. Se você não teve contato com nenhuma pessoa suspeita, está tendo só um resfriado, uma coriza, uma febre não alta, uma febrícula ali, fique em casa, né? Não deve-se procurar o sistema de saúde de urgência nesse momento, só apenas por um leve resfriado. Doutor, eu queria relembrar aqui algumas medidas que você participa da nossa equipe já há algum tempo e sabe que o Saúde em Foco não é só o estúdio aqui, os nossos programas. Então a gente já estava com bastante coisa agendada por esses dias, essas semanas, enfim, certo. E a gente teve que tomar algumas medidas, né? E eu quero passar essas medidas e queria que você comentasse um pouquinho também a respeito disso, né? Se estamos seguindo a maneira correta, enfim. Então, o primeiro delas é o nosso simpósio. Nosso simpósio estava marcado para o dia 3 de abril. Ele não foi cancelado, ele apenas foi adiado. Então, nós estamos esperando passar toda essa situação, esperamos que passe o mais rápido possível e a gente vai entrar em contato novamente com os palestrantes e reagendar ele, né? Nesse simpósio, nós íamos ter o lançamento da nossa revista que tem matéria do Dr. Caio, enfim. Essa revista, ela não vai ter lançamento. Depois que passar também toda essa situação, nós apenas vamos distribuir nos consultórios, fazer a distribuição em todos os consultórios, salas de espera, consultórios odontológicos, enfim, né? Então, todos os exemplares que nós fazemos serão diretamente distribuídos. Por que nós não vamos distribuir agora? Primeiro, a maioria dos consultórios de consultas eletivas vai fechar, né? Não vai continuar aberto, enfim, atendendo as consultas. E outro, a revista era um meio muito fácil de transmissão, né? Então, vem uma pessoa, folheou, deixou ali, vem a outra, pega. Então, por esse motivo, a gente vai segurar essas revistas. Quando acalmar toda a situação, a gente faz toda a distribuição. O sob medida, inclusive agora o Dr. Caio, nessa edição, é o médico responsável pelo sob medida. Nós tínhamos marcado a nossa seleção para a última sexta-feira, o dia 20, né? Então, a seleção não aconteceu, a academia, que é parceira nossa, Vital Energy, também não está mais aberta. Então, também a seleção no sob medida ela não foi cancelada, ela também vai ser adiada. E todas essas informações a gente vai passando depois nas nossas redes sociais de quando que vai ter novamente a seleção, qual que será a nova data da seleção, qual será a nova data do simpósio, quando que a revista começou a ser distribuída. Então, tudo isso vocês vão vendo lá. O Saúde em Foco Kids, que passa toda sexta-feira, né? Que as crianças vêm no estúdio gravar junto com os médicos. Suspensas as gravações também por tempo indeterminado. As nossas ações de prestação de serviço que a gente faz no Parque Ambiental, enfim, são prestações de serviço voltadas à área da saúde, aferição de pressão, teste de HGT, enfim,
mas nesse momento causa aglomeração de pessoas, então, por enquanto, todas também estão suspensas. As gravações dos programas inéditos nossos, né? Essa gravação de hoje é a última que a gente está fazendo até que tudo seja normalizado. Mas os programas, eles serão reprisados. Esse programa que a gente assistiu hoje, um pedacinho aqui de lavagem das mãos, ele vai sendo reprisado. Então, as informações sobre saúde, enfim, elas vão continuar sendo passadas na TV. Porém, programas reprisados que já passaram esse ano ou o ano passado. E as gravações aí dos vídeos curtos do Minuto do Doutor, enfim, que eles passam durante toda a programação da TVE. Deste mês a gente já tem todos gravados. Então, os vídeos que nós gravamos esse mês, eles vão passar durante todo o mês de abril. Então, nós vamos pensar em gravar novamente esses vídeos do Minuto do Doutor depois do dia 15 de abril. E a gente vai analisar como está a situação e, se for o caso, a nossa equipe vai até o consultório do médico, enfim, ou o médico vem até o estúdio e a gente vai gravar os vídeos do Minuto do Doutor. A gente espera que até lá já esteja resolvido. Então, doutor, essas foram as medidas que a gente tomou frente a todos esses projetos que a gente tem dentro do nosso Saúde em Foco. Perfeito, Oswaldo, né? Esse é um momento de conscientizar, é um momento de quarentena, é um momento que devemos permanecer em casa para evitar a transmissão e evitar o contágio, né? Então, todas as medidas foram feitas justamente, né, pensando na preservação de saúde da população em geral, né? Então, evitando, adiando, no caso, os eventos, adiando o nosso programa sob medida, né? Então, tudo está sendo feito justamente em acordo com as normas, pensando na saúde da população em geral, e esperamos que essa pandemia logo se resolva, que a gente possa voltar às atividades normais. Nós, aqui do programa, assim como toda a população em geral. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço, Oswaldo. Espero em breve tê-lo de novo aqui nos nossos estúdios, né? Logo nos veremos. Tá falando aí, passando informação sobre saúde. E você que nos assistiu, obrigado pela companhia. Como eu falei, os programas vão sendo reprisados. Sempre a gente traz bastante informação com responsabilidade e respeito à vida para vocês, nossos telespectadores, nossos leitores, quem nos acompanha aí nas redes sociais. E sigam as medidas de prevenção. Principalmente, fiquem em casa. É a principal medida aí de prevenção. Lavem as mãos, usem o álcool em gel, enfim. E tirem esse momento para repensar, né, até mesmo de como que a gente cuida da nossa saúde. Então, mais uma vez, doutor, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. E em breve estaremos de volta aqui com o programa Saúde em Foco, trazendo informação de qualidade com responsabilidade e respeito à vida.